Olá, tudo bem? Tudo tranquilo por aí? Mais uma aula, quarta aula aqui do Mestre dos Estoques. Isso vai transformar sua vida. Primeiro eu vou falar sobre o que é o Mestre dos Estoques, sobre o que a gente está falando aqui. Não sei se você está acompanhando as aulas ou não está, talvez essa seja a primeira aula que você esteja vendo. Enfim, se for a primeira, eu recomendo muito que você assista as outras, porque tem uma continuidade aqui. Vou falar um pouquinho sobre os assuntos que a gente falou nas outras aulas, mas hoje eu já vou entrar em outros temas, então assista as outras aulas também. E antes de entrar no conteúdo de hoje, eu vou explicar o que é o mestre dos estoques, porque eu sempre lembro aqui o que é o mestre dos estoques, tá? O porquê disso tudo, tá? Primeira coisa, o seu desenvolvimento profissional está diretamente conectado com o resultado que você entrega, tá? E além disso, você precisa saber o que falar, como falar sobre os assuntos relacionados ao planejamento de estoques, ao planejamento de produção, ao planejamento de materiais, planejamento de demanda. Você precisa ter propriedade para falar sobre os temas. Se você não tiver propriedade, não souber o que está falando, a sua credibilidade fica muito baixa e você não se desenvolve profissionalmente. Então, duas coisas aqui: o resultado que você entrega e a forma que você fala sobre um determinado assunto é importantíssimo. E eu vou entrar num outro ponto aqui que não estava previsto, mas eu lembrei, é importante também. Você pode pensar que você não vai ser reconhecido na empresa onde você trabalha ou você não tem reconhecimento profissional. Eu garanto para você que no médio prazo o reconhecimento chega. E por quê, tá? Quando você está entregando o resultado, você está construindo a sua história. O resultado é seu. Você vai sempre contar que você reduziu os estoques, você melhorou o nível de serviço, você implementou um projeto para melhorar alguma coisa dentro da empresa. Essa história é sua e você carrega essa história com você. Então, se você está entregando o resultado na empresa onde você está agora e você não está sendo reconhecido, não tem previsão de ser reconhecido, este resultado é seu. Se você participar de um processo seletivo em alguma outra empresa, o resultado você leva com você. Você pode contar essa história. Então, por isso eu recomendo muito que você comece a entregar resultado já, comece a entregar resultado hoje, porque você começa a construir a sua história. Quando a pessoa estiver te entrevistando para um processo seletivo, ela vai perguntar qual o resultado você entregou, o que você fez. Se você falar que você sabe fazer tal coisa, muito legal. Agora, se você falar que você fez tal coisa, que você entregou muito resultado, eu tenho certeza que você vai ser muito diferente de muitos profissionais e você vai sair em vantagem em muitos processos seletivos, ok? Então, isso não estava previsto falar, mas eu quis falar porque é um ponto importantíssimo. Eu vou falar muito sobre isso ao longo das próximas semanas e meses, porque é muito crítico. Você precisa entender isso. E resultado, tá? O caminho para você entregar resultado é o conhecimento. E aí agora já estou voltando no script aqui da aula, tá? O caminho para você entregar resultado é o conhecimento, tá? E quando a gente fala sobre planejamento de produção, materiais e demanda, você precisa conhecer os estoques de ponta a ponta. Saber operar os estoques de ponta a ponta é fundamental quando a gente está falando sobre planejamento de produção, materiais e demanda. E talvez você saiba, talvez não, mas eu vou falar aqui de onde surgiu, tá? O mestre dos estoques. Eu estou escrevendo um livro chamado Mestre do Planejamento, tá? E esse livro, ele está em construção. Semanalmente a gente tem atualização. Se você quiser receber atualização, tem duas formas de receber. Uma, você se cadastra no site marceloalonso.com.br ou você entra no canal do Telegram. Quando você se cadastrar em marceloalonso.com.br, você automaticamente recebe um e-mail do livro e também recebe um e-mail com todas as redes sociais e lá tem o link do Telegram. Então, se você não encontrar um link do Telegram em nenhum vídeo, em nenhum local, se cadastra que o link vai automaticamente para você, tá? Então, lá você recebe esse livro que está em construção. No momento que eu estou gravando aqui essa aula, esse livro ele já tem mais de 80 páginas escritas e o grande objetivo do livro é falar sobre tudo o que envolve planejamento de produção, materiais e demanda, tá? E só para você saber, como curiosidade, eu estou estudando deve ter agora umas 4.000 páginas de livros, conteúdos, para trazer o melhor conhecimento para você, tá? De verdade. É o melhor conhecimento que você está recebendo aqui, é o melhor que existe no mundo
sobre planejamento de produção, materiais e demanda, e é o melhor que existe no mundo sobre planejamento de estoques. E não é só teoria, tá? Essa quarta aula, ela ainda é um embasamento teórico, mas daqui a pouco a gente vai começar a entrar na prática, tá? Como estruturar os estoques, como dimensionar, enfim, tem várias coisas para a gente falar aqui. E em determinado momento, quando eu estava escrevendo o livro, eu comecei a escrever sobre os estoques. E aí eu lembrei de 18 anos de experiência trabalhando com estoques, trabalhando com planejamento de estoques. Lembrei de tudo que eu aprendi, tá, nesse período, e eu conectei com a teoria que eu estava estudando. E para escrever o livro, né, eu pensei, por que eu não faço uma série de aulas aqui para ajudar as pessoas que estão com problemas nos estoques? Para ajudar as pessoas que têm dificuldade para se desenvolver nas áreas que têm relação direta com os estoques. E aí foi nesse ponto que surgiu o mestre dos estoques. O que será o mestre dos estoques? E o que está sendo, tá? Essa é a quarta aula. O que está sendo o mestre dos estoques? E o que será, né? Serão 20 aulas aproximadamente, não tenho certeza absoluta aqui, mas serão 20 aulas de 1 hora cada, explicando tudo o que você precisa saber sobre estoques. Teoria de base, ambiente produtivo que conecta com os estoques, risco de estoque, tipo de estoque, objetivos do estoque, relação do estoque com a contabilidade, provisionamento, metodologia de estoque de segurança, como calcular o estoque de segurança, quando utilizar o estoque de segurança, porque não é a única forma de proteção, quais são as outras formas de proteção e muito mais aí do que está relacionado com os estoques. Análise ABC, outros tipos de análise, enfim, você vai ser transformado realmente ou transformada aí num mestre dos estoques. Eu não sei se existe a palavra mestra também, eu pesquisei outro dia, mas eu de verdade eu não lembro. Mas isso vale para ele ou ela ser um mestre nos estoques. Então vamos lá. Estas aulas elas serão acompanhadas sobre um material escrito e esse material escrito ele está dentro do mestre do planejamento, tá? Então se cadastra lá, tem uma parte grande falando sobre estoques, esse material vai estar lá e até o final vai ser mais ou menos 150 páginas de material falando sobre estoques, tudo o que você precisa saber. E o mais legal, tá, de tudo isso é que esse material ele está sendo gratuito aqui para você, então acompanha, aproveita e transforme aí o seu conhecimento de verdade, seja um profissional diferenciado. E, de verdade, tá? Eu não conheço nenhum conteúdo tão completo, tá? Quanto esse, quando o assunto é estoques, tá? Não conheço. Eu já vi muito conteúdo, muitas aulas e eu não conheço, tá? Muito material escrito. De verdade, aproveita, ok? Então vamos para a quarta aula aqui, sobre o que a gente vai falar hoje. Deixa eu apagar essa parte aqui. Deixei escondido aqui. Tem sempre preparação do conteúdo aqui para você, tá? Não é uma simples aula que eu chego aqui falando. Não, tem muito conteúdo aqui preparado já. Então vamos lá, 8 minutos falando, já trouxe muita explicação importantíssima, entrega resultado. É isso que vai mudar você profissionalmente, é isso que vai fazer você dar o próximo passo, de verdade. Pode não ser onde você está agora, mas o resultado é a história que você está construindo para você. Vou beber uma água. Vamos lá. Primeiro recapitulando, tá, o que a gente falou nas outras 3 aulas, tá? Já tem 3 horas de conteúdo gravado e o que a gente falou, tá? Estoque é um tema super crítico. É legal, mesmo que você tenha assistido as outras aulas, é legal que você tenha essa recapitulação aqui, porque você vai gravando o conteúdo. Quanto mais você vê a mesma coisa, mais você grava, mais isso fica dentro da sua cabeça, tá? Então, é importante que você acompanhe, tá? Não pule essa parte achando que você já sabe. Não, você grava outras coisas. E isso vai gerando insights, vai gerando ideias na sua cabeça. Então, vamos lá. Recapitulando a aula anterior. As outras 3 aulas, né. Estoque é um tema super crítico, tá. 40% do capital das empresas está alocado nos estoques, é muito dinheiro. E o grande interesse da empresa é alocar esse capital e ter algum retorno, tá. Então se a empresa está alocando esse capital no estoque, ela precisa ter retorno de alguma forma, tá.
A gente falou sobre os estoques nos diferentes ambientes produtivos. Então, como funciona o estoque no ambiente que é engineer to order, pedido por projeto? Como funciona o estoque no ambiente que é make to order, pedido sob encomenda? Como funciona no assembly to order, que é montado para pedido? Como funciona no make to stock, que é produto para estoque? Cada um desses ambientes produtivos tem uma forma de olhar para os estoques, tá? Cada um dos ambientes produtivos exige um tipo de proteção, uma forma de proteção diferente. Então é importante que você conheça isso. E vou fazer um parênteses aqui. Acompanhe a aula até o final, de verdade. Eu recomendo muito que você acompanhe até o final, porque isso vai te fazer entregar resultado. Então vamos lá, fiz só um parênteses para estimular você aí até o final da aula, porque vai ter uma hora de aula aqui para você. Então vamos lá. A gente falou também sobre as razões para manter estoque numa operação, tá? São 4 principais razões que fazem você manter estoque numa operação. Primeira delas, melhorar o nível de serviço, isso é meio evidente, mas tem a forma certa, tem o jeito certo de fazer isso. Não é enchendo o estoque que você vai melhorar o nível de serviço. Tem várias coisas para a gente falar sobre isso. Melhorar a eficiência operacional, a gente falou sobre isso também, é muito importante, tá? O estoque tem um papel fundamental na eficiência da operação. E aqui não é só a eficiência da fábrica, tá? É a eficiência da operação como um todo. É importante que você entenda isso também. Manter lotes de produção maiores, aqui entra na eficiência da operação mesmo, da produção. Então, isso traz estabilidade, traz especialidade, a gente falou muito sobre isso, traz previsibilidade e traz otimização nos movimentos da fábrica. Então, a gente falou muito sobre isso. Volta lá, não lembro se foi na segunda aula ou na terceira que a gente falou sobre isso, mas volta lá e assiste, anota, porque isso é importantíssimo. É importante que você entenda o que é possível fazer com os estoques. E mais para frente, durante as aulas, a gente vai entrar em planilha, vai simular o que a gente consegue fazer com os estoques e vai entrar exatamente nesses pontos aqui de estabilidade, especialidade, previsibilidade e otimização dos movimentos. Tá? A gente vai entender o que dá para fazer com isso. Outro ponto, manter lotes maiores de compra, a gente falou sobre isso também. Aqui é muito importante, tá? Pode parecer que não, é um tema super crítico, polêmico, porque vão falar para você que a operação tem que ser enxuta, mas tem que ser lean e que não pode manter estoque, mas não existe operação sem estoque, tá? Não existe. O estoque ele está em algum lugar, ele pode estar no fornecedor, ele pode não estar na sua operação, mas ele está em algum lugar, porque a operação precisa de alguma estabilidade. E aqui em manter lotes de compra maiores entra várias coisas, tá? Quantos pedidos você está fazendo, quantos recebimentos você está fazendo, como você está recebendo, tem análise de qualidade ou não tem, enfim, tem um monte de coisa que você consegue otimizar através dos lotes de compra. A gente falou também sobre os objetivos ao gerenciar os estoques. Aqui parece que está duplicando as informações, mas aqui é um olhar diferente, tá? Legal, você tem os estoques ali na mão, o que que você faz com esses estoques? Primeiro passo, otimização. Você tem que otimizar os estoques ao longo da cadeia. Segundo, suportar a performance da operação. Esse é um dos objetivos, mas legal, você está com o estoque na mão, o que que você faz para suportar a performance? E aí, nível de serviço, melhorar a rentabilidade também. Os estoques têm um papel fundamental na melhora da rentabilidade da operação como um todo. E um outro objetivo ao gerenciar os estoques é eliminar a obsolescência. Se você está administrando os estoques de alguma forma, isso aqui é fundamental, importantíssimo que você trabalhe isso. Tem empresa que está quebrada e não sabe por causa disso, tá? Por causa de obsolescência de estoque. Ah, mas como assim está quebrada e não sabe? Se a empresa não tem uma forma correta ali de provisionamento do estoque, provisionamento, a empresa reconhece reconhece contabilmente e uma parte do estoque já não serve para nada. Ou o material está vencido, ou está avariado, ou o produto foi descontinuado, ou a matéria-prima não é mais utilizada, enfim. Você com certeza tem uma parte do seu estoque que não serve para nada. Se isso não está provisionado, não está contabilmente, não está alocado corretamente ali na contabilidade, você pode ter uma empresa com 20 ou 30% do estoque que vai ser descartado. E em algum momento isso aí vai virar prejuízo.
Então, se não está provisionado, você tem um problema sério, é uma bomba aí que está na mão e a empresa não está reconhecendo que o estoque já acabou, né? Aquele estoque já não existe mais. É importantíssimo entender qual a composição dos seus estoques. A gente vai falar sobre isso mais para frente, tá? Como provisionar, enfim, o que fazer nesses casos. Então, isso é o que a gente falou antes e hoje a gente entra num ponto importante. Na aula anterior, a gente começou a falar sobre nomenclaturas, tá? Dos estoques. Eu vou recapitular isso aqui porque é um tema super importante, então eu vou recapitular. E pode ser que eu repita algumas coisas, mas é só para a gente pegar o tema nomenclatura por completo, tá? Eu acho que a gente falou sobre até o IP na aula anterior, mas a gente fala de novo aqui, não tem problema nenhum. Assim a gente pega o tema por completo aqui. Ah, e vai fazendo anotação aí do que você está assistindo, do que você está acompanhando. É importante que você tenha a mesma disciplina que você teria se você estivesse em algum outro lugar estudando algum material, tá? Muito importante, porque só assim você vai conseguir realmente absorver o conhecimento, absorver o conteúdo e depois aplicar. Então vamos lá, raw material, matéria-prima, tá? Por que que é importante a gente saber as nomenclaturas, tá? Eu vou entrar num ponto antes de entrar na nomenclatura em si. Tá. A gente já falou sobre as razões para manter estoque numa operação, a gente já falou sobre os objetivos do estoque e a gente já falou sobre gerenciamento dos estoques, né. E aqui nesse momento a gente precisa começar a alinhar os nomes dos estoques, tá, as terminologias. Que apareceu aqui? Precisa começar a alinhar as terminologias dos estoques, ok? E assim a gente vai ter um entendimento comum sobre como tratar os estoques. E você vai saber como os estoques são tratados em várias empresas. Eu, de verdade, eu particularmente não gosto de nomenclatura, de algo formal ali que engesse o processo, mas aqui o objetivo é que você conheça e em muitas empresas as pessoas vão falar sobre esses nomes aqui e é importante que você conheça. Só toma cuidado para não complicar demais, tá? Não ficar usando um monte de nome em algo que é muito mais simples do que parece. E é importante que você também esteja. Vamos supor que na empresa que você está hoje esses nomes aqui não sejam utilizados, tá? Mas é importante que você esteja preparado para ou preparada para algum processo seletivo sabendo os nomes. Pode ser que alguém pergunte para você: "Ah, mas como você controlava o IP? E você controlava os materiais de manutenção ou não controlava?" Você pode até falar que não controlava, mas você consegue falar sobre o que é. Isso não tem problema nenhum, entende? Você vai é muito melhor você saber falar sobre o que é, mesmo que você não tenha controlado aquilo. Você fala: "Não, nunca controlei, nunca trabalhei com isso, mas eu sei o que é, funciona assim, assim, assim". Você sai em vantagem, tá, no processo seletivo. Então, você saber falar sobre o IP, raw material, in transit, finished goods, enfim, tudo o que envolve. Eu estou falando os termos em inglês porque é importante que você tenha esse conhecimento dentro da sua cabeça, tá? As empresas vão falar sobre isso em inglês. Então é importante que você conheça. Eu, de verdade, não gosto, mas é importante. As empresas funcionam assim e você precisa conhecer isso. E cada um destes nomes representa o momento e a forma do estoque, tá? O momento que o material está na cadeia. E cada tipo é responsável por resolver um problema na operação, ele precisa ser controlado de uma forma diferente, tá? Por isso é importante que você conheça os nomes e entenda o comportamento de cada tipo de estoque. Então a gente vai entrar aqui nas nomenclaturas agora. Eu fiz essa introdução porque era importante fazer para você poder entender como isso funciona, tá? Então vamos lá. Primeiro deles aqui, raw material, matéria-prima, tá? O que entra dentro de matéria-prima? Componente, matéria-prima, embalagem, enfim, todos aqueles materiais que foram comprados e não receberam nenhum processamento ainda. Então esse estoque ele pode estar em várias partes da cadeia, tá? Ele pode ser mantido no fornecedor, com envios periódicos, aí depende de como você tá
você está administrando o seu estoque, e por envio com envios periódicos para a empresa que vai processar, pode ser que você seja a empresa que está processando esse material, pode ser que você seja o fornecedor, que está com uma matéria-prima lá que para você é um produto acabado, ou ele pode ser mantido na própria empresa ali. Dependendo da empresa, tá, que você opera, o seu produto acabado, ele é uma matéria-prima para outra empresa. E entender isso é muito importante, porque a forma de planejar esse tipo de material é diferente, tá? Ah, por que que é diferente? Porque se ele é uma matéria-prima para outra empresa, uma falta pode interromper a produção da outra empresa. Uma falta pode parar a fábrica. Uma falta pode gerar um problema muito crítico. Esse é um lado da história. O outro lado é que, se você identifica um problema, quando você lida com esse tipo de condição, que é um B2B, né, um business to business, negócio para negócio, você fornece para outra empresa, que vai produzir ainda, que vai transformar o material. Quando você lida com esse tipo de material, o ideal, tá? Se você está planejando isso, o ideal é que você tenha o contato do responsável da outra empresa pela utilização desse material. Por que que eu estou falando isso? Porque em muitos casos você pode achar que é um problema muito sério, você vai gerar um atraso. Se você tiver um planejamento eficiente, você vai descobrir, tá? Que daqui 10 dias eu tinha um determinado material que deveria ser entregue em 10 dias, eu deveria fornecer esse material, cumprir uma data de entrega, só que eu estou com um problema na produção agora, eu vou atrasar. Se você tiver o contato da pessoa, você entra em contato e fala, ó, daqui 10 dias eu posso ter problema com esse pedido. Tem algum problema para você? Provavelmente a pessoa vai falar: "Não, não tem problema, eu posso esperar mais 3 ou 4 dias", tá. Tenho certeza que isso acontece. Eu já fiz isso muitas vezes, já reorganizei o fluxo de produção, e o simples fato de fazer um contato muda muito o relacionamento com a outra empresa, tá. E o seu nível de serviço vai ser muito melhor. Então a gente entrou aqui em raw material, importante que você entenda isso. Work in process, WIP, material em processo, tá. Aqui, ó, material em processo, que é o segundo ponto. Eu estava olhando para uma outra tela aqui e eu estava correndo o material na tela errada. Só para você saber, ó, passar aqui. Tem todo o material escrito falando sobre isso, tá? Com todos os detalhes, tá? É esse material que eu sigo para poder explicar aqui para você. Então tem toda uma preparação do conteúdo aqui para trazer um conteúdo mais completo possível aqui para você, ok? Então vamos lá, WIP. Todos os materiais que estão no processo de produção são considerados WIP, tá? Material em processo. Pode ser a matéria-prima, a embalagem ou o produto acabado, tá? Material semi-acabado também são considerados materiais em processo. E dependendo do modelo de produção que a empresa opera, os semi-acabados eles podem ser uma constante, tá? A gente falou sobre o Assembly to Order lá na primeira aula, primeira ou na segunda aula, não lembro, tá? O Assembly to Order, montado para pedido. O Assembly to Order, você leva o material até uma parte do processo ali, ele fica ali no intermediário, esperando chegar o pedido. Quando chega o pedido, esse material ele é personalizado de acordo com o pedido que chegou. E aí não é que ele é personalizado exatamente daquele jeito. Não é, você tem um SKU, um item ali que é o intermediário, e esse intermediário, ele pode se transformar em, sei lá, 50 itens acabados ali no final. Então você acumula o intermediário, você não carrega o acabado, porque assim se você tem esse intermediário, você reduz muito os prazos de entrega, porque você não precisa fazer todas as outras operações, e ao mesmo tempo você melhora a sua assertividade, porque você precisa identificar a assertividade de um item que corresponde a outros 50 itens. Então, a variação dos 50 itens composta é menor do que a variação individual de cada um desses itens. A gente vai falar disso mais para frente, mas é importante que você entenda isso. Então, esse modelo cria esse tipo de proteção, tá? Então, uma empresa que opera nesse modelo, com os materiais semi-acabados prontos, esperando somente uma especificação final ali do consumidor, eles vão ter constantemente material em processo, tá? E o material em processo ele precisa ser tratado com muito cuidado, tá? Por dois principais motivos, tá?
Se você opera corretamente os materiais que estão em processo, tá? Separando dentro do seu RP a os estoques, enfim, você tem o armazém processo, você tem o armazém de armazenagem ali mesmo, enfim, você separa os depósitos, tudo certinho. Se você opera corretamente com estoque dentro, tá, do seu ERP, as grandes diferenças de inventário estarão nos materiais em processo. Quando eu falo percentualmente falando, tá? Não estou falando em volume, mas percentualmente falando, as grandes diferenças estarão nos materiais em processo. Então, consumo errado, uma lista técnica incorreta, perdas geradas no processo. Então, é importante que você entenda isso, e todo o controle de inventário ali dos materiais em processo, ele precisa ser diferente dos demais controles, tá? Então é importante que você tenha este entendimento, tá? O inventário do material em processo, ele precisa ser muito mais frequente, muito mais controlado. Tem muita, mas muita empresa que descobre um buraco enorme no estoque do material em processo, por falha de apontamento, por perda, enfim, por N razões. E aí o estoque está ali na contabilidade, tá, parece que tem um estoque lindo ali, mas na verdade aquele estoque ele não existe. Então, muito cuidado com isso. De verdade, muito cuidado. E o segundo ponto aqui, muita atenção para os gargalos de operação quando um processo depende do outro, tá? Um gargalo no processo final pode acumular um monte de material em processo, porque imagine que você tem 3 processos produtivos. O primeiro tem uma velocidade, o segundo tem outra e o último processo produtivo tem uma velocidade muito menor, tá? Você vai produzindo, produzindo e vai acumular ali. Então, muito cuidado com isso. Isso precisa, de alguma forma, estar sincronizado e, ao mesmo tempo, se o último processo for um gargalo que impede o volume de vendas, você precisa construir um estoque de dessincronização entre o penúltimo e o último processo. E aqui eu vou até fazer uma recomendação, tá? É até engraçado o que eu vou falar aqui, porque eu lembrei agora. Se você quer entender isso corretamente, gargalo, restrições, lê um livro chamado A Meta. Esse livro é muito antigo, é como se fosse é um romance, tá? E por trás disso tem uma pessoa que é responsável pelo gerenciamento de uma operação. E aí tem toda a história de gargalo de produção, material em processo, enfim, tem um monte de coisa. Esse livro é espetacular, tá? Então lê. A Meta. É sensacional esse livro. Então a gente falou aqui de material em processo. Acho que na última aula a gente tinha falado até aqui, tá? E agora a gente entra produto acabado, finished goods, tem várias formas de chamar isso, tá? Então essa aqui é a mais comum. E quem entra dentro de produto acabado? Todo produto, todo material que já passou por um processo de produção, tá? Isso pode ser um produto acabado para você, tá? Então, você processou o material, ele está acabado, ele foi para o estoque. Ele pode ser um produto acabado para você e, ao mesmo tempo, ser uma matéria-prima para o seu cliente, tá? E quando a gente fala de distribuidores, redes de varejo, toda operação roda com produto acabado, tá? Porque não tem transformação ali do material. A rede de drogarias que compra os produtos e distribui, é tudo produto acabado, tá? Então não tem nenhuma das etapas anteriores, é tudo produto acabado dentro da própria operação. Material em trânsito, de novo, ó, cada um destes aqui, ó, matéria-prima, matéria em processo, produto acabado, material em trânsito, cada um tem uma forma diferente de acompanhamento, tá? Cada um, tá? Material em trânsito, vamos lá. Nesse ponto, todos os tipos de material podem estar, tá? Então, você pode ter uma matéria-prima em trânsito, você pode ter uma embalagem em trânsito, você pode ter um produto acabado em trânsito, você pode até ter um semi-acabado em trânsito. Ah, mas como assim um semi-acabado em trânsito? Pode ser que você tenha uma operação que o produto semi-acabado é produzido em uma planta e depois ele é enviado para outra planta. Então você pode ter o semi-acabado ali em trânsito sem problema nenhum. Matéria-prima pode ser considerada em trânsito, já falei isso. E esse estoque, tá? Esse controle, ele é fundamental para você trabalhar com estoques enxutos, tá? O controle do material em trânsito. Vou trazer um exemplo aqui. Quando a gente olha o material importado, tá?
Dependendo da operação, é possível trabalhar com pouquíssimos dias de estoque se você tiver um controle do material em trânsito. E pode parecer que não, tá? Mas eu já operei assim, material importado representava 70% do consumo de uma operação e a gente trabalhava com 7 dias de estoque, 5 dias de estoque, chegava a ter 2 dias de estoque, dependendo da planta. E por que que era possível fazer isso? Porque tinha um controle muito eficiente do material em trânsito, tá? Controle muito eficiente, todos os dias, uma ou duas vezes por dia. Esse controle era realizado para entender onde estava o material, o que estava acontecendo, para que as ações fossem tomadas para evitar falta do material. Então, o estoque ficava variando ali entre 5 e 10 dias, algo próximo disso, tá? De um material importado que, se esse material faltasse, ele parava a fábrica inteira praticamente. Então, é raro ver esse tipo de situação. E isso só acontecia porque tinha um controle super preciso do material em trânsito, ok? Isso foi fundamental para passar, não lembro, teve uma crise no mercado e a empresa precisava de caixa, enfim, foi fundamental para a gente poder sobreviver. Eu lembro que isso aí colocou 60 ou 70 milhões de reais no caixa da empresa, o simples fato de reduzir o estoque e trabalhar com o estoque enxuto destes materiais. Tá? Então, aprenda a trabalhar com material em trânsito. Eu falei só sobre o material importado, mas isso vale para todos os tipos de material aqui, material nacional também, dependendo de onde está o fornecedor, enfim, é importante você saber trabalhar com isso, tá? Última nomenclatura aqui, material de manutenção, tá? MRO aqui, material de manutenção, reparo e operação, tá? Esse ponto, tá, ele pode parecer superficial para alguns profissionais, tá? Porque é pouco provável que você controle esse tipo de material, mas ele é muito crítico, tá? Porque aqui entram todos os materiais utilizados para manutenção e reparo dos equipamentos, tá? O controle do estoque, nesse caso, ele é realizado de acordo com o valor e a criticidade do material. Toda avaliação é realizada pensando no consumo médio ou na importância do equipamento, tá? Então, se você tem um equipamento muito crítico, você precisa manter. Vamos supor que você tem um equipamento que não pode parar de jeito nenhum e tem uma bomba ali daquele equipamento que é super crítica. Você tem que manter essa bomba em estoque. Então, olha o que eu vou trazer aqui, tá? Agora que eu vou falar, isso diferencia muito os profissionais de planejamento, tá? Presta atenção no que eu vou falar. Você tem um determinado produto, ok? Que é produzido em uma determinada máquina, tá? A sua segurança, tá? Para esse produto não faltar, ela pode, eu vou falar que ela pode estar em 4 locais, tá? Você pode construir um estoque de segurança do produto acabado, ok? Você pode ter ociosidade na sua capacidade de produção, ou seja, você não precisa formar estoque do produto acabado, porque a sua produção é ociosa. Então você pode ligar e desligar o equipamento a hora que você quiser. Se tiver um desvio de venda no produto acabado, você produz imediatamente, porque a produção está ociosa. Você pode ter estoque na matéria-prima ou nos materiais, então você não tem proteção no produto acabado, a sua produção é ociosa. Quando você precisa ligar o equipamento, você tem estoque dos materiais, tá? Então a sua segurança está nos materiais. E aí eu vou falar aqui uma outra segurança, tá? Você pode construir segurança desse produto acabado através dos materiais de manutenção. Pode parecer loucura o que eu estou falando, mas não é. O que você prefere? Colocar, vou chutar um valor aqui, 10 milhões de reais no estoque do produto acabado para proteger a sua operação, porque tem risco de quebra do equipamento, ou você compra uma bomba de 50 mil reais e deixa essa bomba parada lá no estoque. 10 milhões contra 50 mil. Perceba a importância de olhar o todo. Você, profissional de planejamento de produção, materiais de demanda, é responsável por construir este olhar, tá? Por trazer este olhar para a operação. Então, olhar esses materiais aqui de manutenção, reparo e operação é importantíssimo. É você que vai propor esse tipo de condução, tá? Você fala, ó, eu posso
Eu estava mantendo R$ 10 milhões do produto acabado, porque a chance dessa máquina quebrar é muito grande. Ó. Quando ela quebra, essa bomba aqui de R$ 50 mil que quebra. E se a gente comprar essa bomba de R$ 50 mil e deixar uma no estoque, que normalmente demora 10 dias para comprar essa bomba, até colocar o pedido, negociar com o fornecedor, não sei o quê, demora 10 dias. Então, se a gente comprar essa bomba e deixar aqui, eu consigo tirar R$ 4 milhões aqui do estoque. Será que não vale a pena o estoque de 50 mil contra o estoque de 4 milhões? Então, pensa nisso, de verdade, você é responsável por isso, tá? E eu já trouxe o exemplo, tinha uma parte escrita aqui do material, mas eu já trouxe esse exemplo. Se algum equipamento é crítico para a operação e uma peça representa um risco de quebra, tá? A cada 12 meses, sei lá, estatisticamente aquela peça quebra a cada 12 meses. E o lead time, tá? O tempo de reposição dessa peça aí de 4 meses, o ideal é que você mantenha essa peça no estoque, tá? E o time de manutenção, eles não estão conectados lá com a venda do produto acabado, eles não sabem o que é crítico. Você precisa construir essa conexão. E nesse grupo, tá, de material de manutenção, reparo e operação, nesse grupo também entram os materiais de operação, tá? Então, gás, os combustíveis, o óleo, não sei, pode ter a fita de arquear, o filme stretch, que é usado ali no final da linha, ele é despesado ali via centro de custo, tudo isso entra nesse grupo aqui. E a forma de controle, a forma de avaliação destes materiais é completamente diferente dos demais, tá? Por isso que é importante você entender como classificar, entender as nomenclaturas. A gente chegou aqui no final das nomenclaturas, a gente vai entrar agora num outro tema muito importante, mas antes de falar, eu vou fazer um fechamento aqui sobre as nomenclaturas e terminologias, nomes aí dos estoques, tá? É importante que você entenda o papel, tá, de cada tipo de estoque na sua operação, tá? E quando a gente olha, principalmente quando a gente olha do ponto de vista de resultado, tá? E também é importante que você conheça os nomes quando a gente olha do ponto de vista do seu desenvolvimento profissional. Isso eu já falei lá atrás, tá? Em algum momento você vai ser questionado sobre alguns destes nomes, tá? Pode não aparecer em inglês, mas pode ser que o, que o, que o entrevistador queira te desafiar, tá? E ele te pergunta, mas como que você lidava com o WIP? O que você vai responder se você nunca ouviu falar sobre isso? Se você souber que o IP é material em processo, pode parecer básico o que eu estou falando, tá? Para vários profissionais, mas não é. Entenda isso, tá? Ele te pergunta, o IP, o que você faz com o IP? Como você lidava com o IP? Se você souber isso, você já tem a resposta na ponta da língua. Ele fala, você pode responder, legal, eu lidava muito bem com material em processo, eu fazia isso, isso, isso. Eu desenvolvi esse projeto, entreguei esse resultado, reduzi 30% o material em processo, construí um estoque de dessincronização com material em processo, porque eu tinha um gargalo na operação X e essa máquina não podia parar de forma alguma, então construí um estoque de dessincronização. Então o equipamento anterior tinha uma velocidade maior do que o último equipamento. Eu mantinha esse estoque de dessincronização aqui, porque assim eu não corri o risco de interromper a produção do último equipamento e eu tinha uma bomba específica ali do último equipamento que ela não podia faltar de forma alguma. Então, esse equipamento não podia quebrar de forma alguma. Então, eu também alinhei com o time de manutenção para manter essa bomba em estoque. Então, quando essa bomba quebrava, a gente automaticamente colocava essa bomba, já fazia a manutenção da máquina. Então, uma manutenção que demorava 15 dias ou 10 dias, a gente fazia ali em 2 horas, trocava a bomba, religava o equipamento, e aí, com isso, a gente melhorou muito o nível de serviço do produto acabado X, Y e Z. Perceba o tipo de resposta que você constrói quando você conhece, entende? É isso que eu estou trazendo aqui para você. Precisa conhecer, porque aí você consegue dar esse tipo de resposta. Olha como a resposta foi completa aqui. Então, aprenda a dar esse tipo de resposta. Eu tenho certeza que você vai ser um profissional diferenciado se você souber dar esse tipo de resposta. E você viu a importância de conhecer. Tá? Pode parecer besteira isso, mas não é. Você precisa conhecer. Eu vou repetir a resposta aqui. Não sei se você pegou.
Não vou repetir não, tá? Mas eu queria repetir a resposta aqui para você entender o que dá para fazer, tá? Como que você pode se desenvolver, mostrar o seu valor como profissional que olha o planejamento de estoques, tá? Então vamos lá. Eu falei sobre o ponto de vista profissional e para fazer o fechamento aqui, continuando, tá? Todos esses materiais eles se movimentam ao longo da cadeia, tá? E eu já falei, né, antes, um material que é um produto acabado para você, ele pode ser uma matéria-prima para o seu cliente, tá? E a forma de trabalhar com isso é completamente diferente. Ah, por que que é diferente? Se você já está num negócio B2B, business to business, que é negócio para negócio, que opera dessa forma, e se você nunca operou um negócio que é B2C, business to consumer, ou um negócio que é um negócio de retail, que é para o varejista, você não vai saber as diferenças, tá? Mas eu vou trazer um exemplo aqui de diferença, só um, para você entender. Tem várias outras, vou trazer só um. Uma empresa tem espaço de armazenagem. Então, se você opera fornecendo para uma empresa, você pode negociar antecipação de estoque, porque ela tem espaço para armazenar. Quando você opera com um lojista, um pequeno varejo, por exemplo, e você abastece o pequeno varejo não tem espaço para armazenagem. Então, se faltar produto, ele não vai vender, ele não vai ter o produto na prateleira. Você vai prejudicar as vendas do pequeno varejo. Então, olha a diferença. Em um tipo de operação você consegue antecipar os estoques, no outro você não consegue. Em um tipo de operação você está lidando com um produto acabado para você, que é uma matéria-prima, você consegue antecipar, então a forma de trabalhar é diferente. Você pode saber quanto o seu cliente tem de estoque, para você saber quanto você forma de estoque, ou quanto você não forma de estoque. E na outra forma aqui, que você está abastecendo um varejista, você não sabe quanto ele tem de estoque, a única informação que você tem é que ele não tem espaço para armazenar. Consequentemente, quando ele coloca um pedido, você tem que ter estoque disponível imediatamente para mandar para ele o mais rápido possível. Aí a gente entra em outra história de consolidação de carga, enfim, tem um monte de coisa para a gente discutir, mas eu só dei um exemplo aqui de diferenças, tá? Que você precisa entender que existem em cada tipo de operação, tá? E entender, eu dei o exemplo do WIP respondendo o processo seletivo, e esse outro ponto que eu vou falar aqui também é importantíssimo, tá? Entender a cadeia como um todo, tá? Você precisa entender a cadeia como um todo, entender como se comporta cada um desses tipos de estoque em cada parte da cadeia. E por quê, tá? Porque o objetivo final, quando você lida com estoques, é minimizar os estoques ao longo da cadeia, tá? Se o seu fornecedor ele está mantendo estoque ou mantendo muito estoque para te atender, tenha certeza de que isso está custando de alguma forma, tá? E esse custo ele está sendo repassado para você. Pode parecer que não, mas ele está sendo repassado para você, tá? Se você ajudar ele a reduzir estoque, ajudar ele a ter estabilidade no consumo, por exemplo, alinhar um contrato com ele, a gente já falou sobre isso nas outras aulas, tá? Desenhar um contrato de fornecimento, alinhar, trazer estabilidade, alinhar com ele que ele não precisa manter estoque, porque você não vai colocar pedido emergencial, eu tenho certeza, mas é absoluta, assim, que você consegue reduzir os custos de compra dos materiais, tá? A redução dos custos de compra não é só negociação de compras, tá? O time de compras precisa de estabilidade, precisa de previsibilidade, precisa de. Você não pode ficar mandando um monte de urgência para o time de compras, para o time de compras fazer compra spot, compra pontual. Você precisa levar estabilidade. Assim, o time de compras tem muita base para poder negociar com os fornecedores, ok? Então é importante que você entenda os estoques de ponta a ponta, ao longo de toda a cadeia, ok? Volta no exemplo do IP, de verdade, volta o vídeo. Olha o tipo de resposta que você pode dar se você conhecer tudo sobre estoques, ok? Importantíssimo que você tenha esse nível de resposta. Então vamos lá.
A gente acabou aqui a parte de nomenclaturas e objetivos dos estoques e agora a gente vai entrar em tipos de estoque e formas de proteção com isso. Ponto super importante, super, super, super. E deixa eu descansar um pouco. Acabou minha água aqui. Vou ter que ir sem água até o final. Daqui a pouco eu começo a ficar rouco aqui. E espero que você esteja gostando aí da aula, do conteúdo. De verdade, eu quero que você se desenvolva profissionalmente, quero que você cresça. Se não for você, pode ser que você lidere algum time. Você pegue esse conhecimento aqui e passe para o seu time, ou que você fale para o seu time assistir às aulas, tá? Eu tenho certeza que tem muito resultado que dá para entregar com esse tipo de conhecimento. E, de novo, a gente ainda não chegou aqui na aplicação prática, porque o resultado, ele é entregue através do conhecimento. Eu ia parar para descansar aqui, mas eu lembrei de uma coisa. O resultado é entregue através do conhecimento. E o conhecimento está dividido em 4 partes, tá? 4 pilares. Um embasamento teórico, é isso que eu estou falando aqui para vocês. Mas ao mesmo tempo eu estou conectando com exemplos práticos para que você tenha algo palpável aí para você poder aplicar. Então, embasamento teórico. Segundo ponto, conhecimento técnico. Você tem que ter profundidade técnica. Como modelar um estoque de segurança? Como construir uma análise para solução de problemas? Então você vai ter esse conhecimento técnico também. Terceiro ponto, metodologia. Então, essas são as bases aqui do conhecimento. Tá? Terceiro ponto, metodologia. Alguém já fez o que você está tentando fazer. Alguém já construiu uma metodologia. Então, ou você absorve a metodologia que já existe, tá, e aplica no seu negócio, ou você constrói a sua própria metodologia. Alguém já fez, tá? Tenha certeza disso, alguém já fez. E o quarto ponto aqui, que é a prática, tá? Metodologia é construída com prática. Alguém já teve prática para construir a metodologia. Mas você tem que aplicar aí no seu mundo, na sua realidade, para ver se essa metodologia realmente funciona, tá? A parte teórica vale a mesma coisa. Você tem que aplicar, colocar em prática para funcionar. Então são esses 4 pilares aqui que suportam o conhecimento, ok? E o que suporta a entrega de resultados é o conhecimento. E o que suporta o seu desenvolvimento é a entrega de resultados. Então está tudo conectado aqui, então tem muito conhecimento aqui para você. Então vamos lá. Vamos entrar em tipos de estoque e formas de proteção com estoques. Primeiro ponto, tá? Quando a gente entra nesse tema, tem um ponto que é naturalmente lembrado, tá? Principalmente para quem tem experiência neste assunto, tá? Quem já trabalhou, naturalmente lembra, tá? E um dos primeiros pensamentos está relacionado com os materiais que têm demanda dependente e demanda independente. É a primeira parte que eu vou falar aqui. O que é isso, tá? Os materiais que dependem de alguma forma de um determinado produto e os materiais que não dependem, tá? E a gente vai começar falando exatamente sobre isso para depois a gente entrar aqui nos estoques. E antes, tá? Eu queria falar sobre uma coisa porque tá martelando aqui na minha cabeça e eu preciso que você entenda isso, tá? Estoque de segurança não é a única forma de proteção. Tá? A gente vai entrar nesse ponto com mais detalhes, mas eu queria antecipar aqui para você. Estoque de segurança não é a única forma de proteção. Estoque de segurança protege contra 2 coisas, tá? Só 2. E a sua operação tem sei lá, dezenas de variações. O estoque de segurança protege contra 2. Desvio de demanda e o desvio no lead time, no prazo de fornecimento, tá? O estoque de segurança protege contra estas 2 coisas. E dependendo da forma que você dimensionar ou que você utilizar o estoque de segurança, você talvez vai construir uma operação extremamente nervosa sem necessidade. Então, muito cuidado. Não é só o estoque de segurança que protege a sua operação. Queria falar sobre isso porque estava martelando aqui. Talvez a gente repita esse ponto mais à frente aí, ok? Então vamos lá. Demanda dependente e demanda independente. Quando a gente entra no dia a dia de uma operação, é meio simples entender isso, tá? Mas é importante a gente construir um alinhamento aqui de conhecimento para a gente poder seguir
adiante aqui sem ter dúvidas, tá? Material com demanda dependente é aquele material que, de alguma forma, ele depende da demanda de outro material, tá? Toda matéria-prima ou embalagem funciona exatamente assim. Você precisa planejar o produto acabado, tá? Para poder gerar a demanda do material e, consequentemente, o material, tá? Depende da demanda do produto acabado, tá? Produtos intermediários também precisam ser avaliados com esse pensamento aí de demanda dependente. Então, você tem uma demanda, tá? Uma previsão de... Olha a, a complexidade disso e a importância de olhar isso com critério. E a gente vai olhar lá na frente, nas outras aulas, como olhar isso com critério. Tá? Mas olha a importância disso. Você tem a demanda do produto acabado, então você tem, dependendo do tipo do ambiente produtivo que você operar, enfim, tem várias coisas para cuidar aí, mas vamos, vamos simplificar aqui. Você tem a demanda do produto acabado, a demanda, a previsão de vendas, aí você tem a estoque de segurança do produto acabado, que protege contra a demanda. Aí você tem o plano de produção, que depois vai gerar a necessidade dos materiais. Então, a necessidade dos materiais depende de várias coisas, tá? E é muito importante que você entenda a complexidade disso. Mas, e você pode estar se perguntando, tá? Mas qual a razão da gente estar falando de uma coisa tão óbvia, tá? Porque não é tão óbvio assim, tá? Porque tem muita complexidade no meio disso tudo, tá? Primeiro, tá? Eu falei aqui sobre um alinhamento de conhecimento, por isso que a gente está falando sobre algo tão óbvio. E segundo, tá? Olhar demanda dependente é muito diferente, tá? Vou trazer dois exemplos aqui para você entender a complexidade, tá? Se você tem proteção com estoque no produto acabado, você não precisa de proteção nos materiais, tá? Porque um depende do outro. E aí você deve estar se perguntando, mas como assim? E aí eu vou colocar mais um complicador aqui, que eu já trouxe um exemplo aqui no meio, aqui meio que sem querer, quando eu estava falando sobre material de manutenção. Se você tem estoque de segurança no produto acabado, você não precisa de proteção nos materiais. Porque se o produto acabado desviar, o estoque de segurança vai cobrir esse desvio, ok? E aí você tem tempo para iniciar uma produção, comprar a matéria-prima, tá? Para trazer mais matéria-prima, iniciar uma produção e repor o estoque do produto acabado. Então, a sua proteção, quando você constrói proteção na sua operação, você precisa entender onde colocar a proteção. Então, esse é o primeiro exemplo. Outro exemplo, tá? Os lotes de compra. Nossa, eu tô lembrando aqui desse exemplo, ele é até engraçado, tá? Mas você vai, talvez você vá se identificar com esse exemplo aqui. Lote de compra de, de material ou de embalagem, enfim, ele tem um lote de compra. Ou as embalagens padrões dos materiais, elas precisam ser desenhadas olhando para o produto acabado. Olha a importância de olhar a demanda dependente da forma correta, tá? Elas precisam ser desenhadas olhando a demanda do produto acabado, tá? A gente não pode comprar um material que de alguma forma, em uma embalagem, tá? Em um padrão de embalagem ou em um lote, de alguma forma vai gerar sobra durante o processo, tá? E por que eu estou falando isso? Olha a loucura, tá? Você com certeza já passou ou vai passar em alguma operação que, vou dar um exemplo, tá? Você tem uma matéria-prima que o lote padrão é 25 quilos, beleza? A embalagem padrão é 25 quilos. Se você vai fazer a compra fracionada, o material fracionado ele é 30% mais caro, ok? Aí o time de compras não quer comprar o fracionado, porque o fracionado é 30% mais caro. Olha a loucura. O fracionado é 30% mais caro. Aí compra a embalagem padrão de 25 quilos, ok? Estes 25 quilos são colocados no estoque. E aí você usa em um produto acabado que ele usa 1 quilo a cada 3 meses, beleza? Então, 1 quilo a cada 3 meses. E esse material ele tem validade de 4 meses. Então você usa 1 quilo dos 25 quilos, os outros 24 quilos vão para descarte, porque o material venceu, ok? Então os 24 quilos são descartados.
os seus 1 quilo, aí depois o time de compras vai lá e compra outros 25 quilos, que é o material padrão, a embalagem padrão. E aí depois de 4 meses você vai lá e descarta 24 quilos. Olha a loucura, isso acontece, tá? Pode parecer que não, mas acontece. O que é melhor fazer? É melhor comprar o fracionado, que é 30% mais caro, porque no final das contas vai ser mais barato. Você está descartando 24 quilos de material, quase todo o material você está descartando. Eu dei um exemplo extremo aqui, mas isso acontece em muitas empresas, por embalagem padrão, lote mínimo, enfim, tem vários problemas aí. Então você que é responsável pelo planejamento de produção, materiais de demanda, está conectando aí as pontas, você precisa entender isso e olhar isso com cuidado, tá? E que mais que eu ia trazer aqui? Material com demanda demanda dependente ficou claro, né, que a gente precisava construir um alinhamento aqui, porque não é um tema simples, tá? Ele pode parecer simples, mas não é simples. E se é simples para você, é porque você não conhece o todo, tá? Porque tudo que envolve planejamento de operação, de produção, materiais de demanda, médio prazo, curto prazo, longo prazo, é complexo, tá? Não é tão simples assim. Se for simples para você, é porque você não está entendendo o todo aí. É super complexo. Então, material com demanda dependente, a gente já fez esse alinhamento aqui. Aí a gente entra em material com demanda independente. O que é isso, tá? Todo produto acabado opera com demanda independente, tá? Porque a necessidade de movimentação do produto acabado, ela vem direto do cliente, tá? O produto acabado ele não depende de alguma etapa ali, de algum processamento, não depende de uma lista técnica, de uma explosão de materiais para que ele sofra alguma movimentação, tá? E é importante lembrar aqui que a gente pode ter item com demanda dependente e independente ao mesmo tempo, tá? Vou trazer um exemplo aqui. Fabricante de peça para a indústria automotiva, tá? Eles montam sistemas para a indústria automotiva, fornecem os sistemas, tá? Então, os componentes ali são utilizados nos sistemas que eles fornecem e, ao mesmo tempo, eles podem atender o mercado de peça de reposição. Você tem uma peça de reposição que vai no sistema, tá? Como demanda dependente e, ao mesmo tempo, essa mesma peça ela vai para o mercado via demanda independente, tá? E toda a operação, tá, é diferente. A forma de olhar a demanda dependente, a demanda independente é diferente. Inclusive, a parte tributária é diferente, tá? E eu ia trazer um exemplo aqui, mas eu não vou ter certeza, então eu não vou trazer. Mas a parte tributária, com certeza, é diferente, tá? E apesar de ser simples, tá? Como eu falei, né? Não é que é simples. Pode parecer simples, tá? É importantíssimo que você entenda o conceito de demanda dependente e independente. O simples fato de olhar um processo sabendo sobre essas diferenças já pode trazer impacto muito positivo, tá? E a gente vai entrar na outra parte aqui, mas a gente já está com 58 minutos de aula. Eu vou passar só mais um trechinho aqui, e aí depois na próxima aula a gente entra aqui exatamente nos tipos, descrevendo os tipos, tá? Eu vou fazer um alinhamento aqui que é importante. Quando a gente pensa nos estoques, tá? A gente lembra que os estoques são feitos para proteger a operação de alguma forma, tá? Ou para melhorar a eficiência. A gente já aprendeu isso nas outras aulas. E dado que a gente já sabe que os estoques são feitos para melhorar a operação, para proteger a operação de alguma forma ou para melhorar a eficiência, é importante que a gente conheça quais os tipos de estoques que podem ser utilizados, que a gente entenda proteção, tá, de estoque como alavanca para entregar resultados, tá? E as quatro alavanca para entregar resultado, e a gente recorda aqui das 4 razões, tá, para manter estoques. Melhorar o nível de serviço, melhorar a eficiência da operação, manter lotes maiores de produção e manter lotes maiores de compra, tá? E, e eu vou entrar aqui nos pontos, eu vou só dar uma passada aqui nos tipos e na próxima aula a gente vai entrar nos detalhes, tá? Primeiro ponto, estoque de desincronização. Vou marcar os dois aqui, eu vou passar muito rápido por eles. Depois, na próxima aula, a gente vai entrar com detalhes e exemplos, enfim.
Estoque de dessincronização, pulmão. Se você tem um processo que funciona depois do outro, e o último processo é o mais lento ou é o gargalo, você precisa construir um estoque ali no meio, porque se o processo anterior, por algum motivo, ele parar, tá? Você não para o último processo. Então você cria uma dessincronização entre os processos. Estoque de antecipação, você tem sazonalidade. Vou dar um exemplo. Venda de panetone, ovo de Páscoa, tá? Panetone começa a ser produzido muito antes do Natal, ou o ovo de Páscoa começa a ser produzido muito antes da Páscoa. Isso é um estoque de antecipação. Você precisa saber como construir isso. Estoque de segurança, a gente já falou. Estoque de otimização, tá? Isso aqui é muito importante. Mortes maiores otimizam a operação e otimizam a operação como um todo, tá? É muito melhor você. Vou dar um exemplo só. É muito melhor você dar entrada em uma nota fiscal por mês, tá? Do que dar entrada em 10 notas fiscais. Então é muito melhor que você tenha um recebimento por mês ao invés de 10 recebimentos no mês. Então, isto é um tipo de otimização. Tem vários outros, tá? Entrada do material, análise, movimentação, armazenagem, tem várias coisas que são custos ocultos aí da operação que você pode resolver via otimização. E o último aqui, estoque como proteção financeira, tá? Esse é muito, mas muito importante. Acho que esse é o último, né? É o último mesmo, estoque como proteção financeira, tá? Eu vou falar dos detalhes desse, porque esse é curioso, é importante que você já conheça. Na próxima aula eu repito ele, tá? Existem várias formas, tá, para você proteger uma empresa das variações financeiras, tá? Tem proteção contra variação cambial, enfim, tem várias formas de proteger e o estoque é uma delas, tá? Essa antecipação de estoque normalmente é utilizada por empresas que operam com commodity, tá? Por exemplo, grãos como soja, enfim. Inclusive tem um caso, eu não sei até que ponto isso é fato ou não é, mas tem um caso que saiu nas notícias recentemente de uma empresa que eliminou o estoque de soja, eliminou esse estoque de antecipação que protegia contra as variações. Era um estoque enorme que protegia contra as variações. E o fato de eliminar expôs a empresa às variações do preço e a empresa teve um prejuízo gigantesco. Tá? Então é importantíssimo que você entenda o estoque como proteção financeira. Eu vou trazer um outro exemplo que eu já usei em outros momentos, que é o ouro. Tem uma joalheria famosa brasileira que abriu capital recentemente e no prospecto de abertura de capital ela falava que tinha um ano de estoque de ouro. Nossa, mas por que a empresa mantém um ano? Porque o ouro, ele oscila, tá? De acordo com o mercado. O preço oscila. E se a empresa fica exposta a essa oscilação, ela pode apresentar, num determinado mês, 20% de margem, no outro mês 5%, no outro 26%, no outro menos 3%, no outro 12%. Pensa uma empresa com capital aberto, cada trimestre, né, o resultado trimestral, o resultado é apresentado trimestralmente, cada trimestre apresentando um resultado diferente. As ações iam ficar subindo e descendo, ia ficar uma loucura. Então a empresa precisa de estabilidade, precisa de proteção financeira. Eu queria só trazer isso porque é curioso, tá? Ter este olhar para os estoques. Enfim, a gente vai encerrar a aula número 4 aqui. Tem muita coisa para a gente falar ainda. A gente vai entrar em várias coisas, a gente vai entrar nos detalhes do estoque de segurança, vai construir alguns projetos aqui em conjunto. Muito obrigado por ter acompanhado aqui até o final. Seu conhecimento vai transformar você profissionalmente. Já falei aqui, vou reforçar, tá? Entregue resultado. Resultado é a história que você está construindo, tá? Para você, tá? De verdade. É a história que você está construindo. A empresa fica com o resultado, mas a história fica com você. Tenho certeza que se você construir essa história de resultado, você vai colher os benefícios disso no médio prazo. Com certeza absoluta. E você só entrega resultado com conhecimento. Você acompanha até o final,
Se você acompanhou a aula inteira, você viu que no meio eu dei o exemplo ali de uma resposta que você poderia dar para um entrevistador, tá? Uma pessoa que está te entrevistando para alguma posição. Se você for capaz de levar aquele tipo de resposta, eu tenho certeza que você vai ter vantagem sobre vários profissionais aí, ok? Muito obrigado, mais uma aula, aula número 4 aqui. Daqui a alguns dias eu libero a aula número 5, ainda não gravei. E vamos em frente aí. Obrigado por ter acompanhado. Um abraço, boa sorte aí, até a próxima aula. Tchau, tchau.